Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a parte de pintura de parede. Pintura de parede, o que nós temos? Primeira etapa é o fundo selador, né? É feito o reboco, aí depois do reboco tem esse fundo. É um fundo selador, que é para fechar um pouco os poros do reboco, né? Porque o reboco fica bem poroso. E aí, se você não utilizar o fundo selador, acaba que você gasta muita tinta, né? Muito mais tinta do que o desejado, né? E também pode ocorrer de ficar esfarelando um pouco o reboco, ou ainda o reboco apresentar alguma tonalidade na tinta, tá? Então o fundo selador ele vai uniformizar isso, vai evitar esses problemas. Depois vem o amassamento, né? O lixamento, a pintura e a textura, né? Quando a gente faz textura, não tem amassamento e lixamento, tá? A textura é aplicada diretamente sobre o fundo selador. Então, vamos lá. Primeiro vamos olhar aqui na nossa tabelinha, nas paredes. Vamos ver aqui, parede, onde tem alguma coisa de pintura. Parede. Aqui está falando que tem uma parede que é rebocada e com pintura. Aí outra aqui está falando que é rebocada e tem pintura externa, né? Pintura externa. Tem uma aqui que vai ser feito o embasamento, então não vai ter pintura, né? Embasamento normalmente fica enterrado, então não tem pintura. Aí nós temos aqui uma parede que vai ter pintura externa, outra parede aqui que vai ter pintura externa e outra parede aqui que vai ser para embasamento. Então o que é embasamento aqui, esquece, nós não vamos pintar embasamento. Então o restante nós vamos pintar. Beleza. Então, vamos colocar aqui a nossa pintura. Nesse projeto, é tudo pintura, não tem textura. Tá? Normalmente, a parede externa é textura, mas aqui vai ser pintura. Tá? Por questão de custo, o cliente optou por fazer só pintura externa. E também, por uma questão de custo, internamente, o usual é o quê? Selador, massa corrida, lixar e pintar. Porém, por questão de custo, o cliente também optou por não fazer o emassamento, tá? Optou por não fazer o emassamento. Vai pintar direto sobre o reboco. Então, vamos lá. Vamos pesquisar esses itens. Selador. Aplicador de fundo selador em paredes. 603. 603. Nós vamos ter a pintura. Pintura de parede com tinta texturizada? Não, isso aí é a textura. Pintura com tinta látex em teto, látex em parede e acrílica em parede. Então, o 170 real. E o 171 é tinta acrílica. 171 tinta acrílica. Então, o que a gente poderia fazer também é o seguinte: a tinta látex, ela não pode ficar exposta muito ao tempo, né? Látex PVA. Já a acrílica, ela dura mais, tá? Ao tempo. Então, a gente poderia separar, por exemplo, as pinturas internas, colocar PVA e as pinturas externas, colocar acrílica, tá? Poderia ser feito dessa forma também. Então, aqui na nossa tabelinha, a gente iria ver o que tem pintura externa, tá? E o que tem pintura interna. Mas, aqui por uma questão de facilidade, nós vamos colocar tudo tinta acrílica logo. Tá? Não vamos fazer essa separação não. Vai ser tudo tinta acrílica, independente se é interna ou externa. Tá? Então, quanto de parede nós vamos ter? Vamos aqui abrir um bloco de nota. E vamos lá. Ó. Parede monolítica de EPS com pintura 475,59, mais parede monolítica de EPS, tem mais 28,75. Esse aqui é embasamento, então pula ele. Alvenaria de bloco cerâmico,
24,35 mais esse outro aqui seria 120,37 e esse outro é embasamento, tá? Só temos que atentar ao seguinte, nessas paredes, algumas delas vai ter revestimento cerâmico, né? Porque em tese a conta seria essa. Isso aqui é a área das paredes, aí eu vou multiplicar por 2 para eu pintar tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora, tá? Tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Só que em algumas paredes, o lado de dentro tem revestimento cerâmico, tá? E tem uma parede em específico, que é da área de serviço, que também o lado de fora também tem revestimento cerâmico. Eu vou abrir aqui o arquivo do Revit, só para a gente mostrar melhor isso. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma planta baixa. Plano de piso, por exemplo, do auditório. O auditório não tem. O auditório é tudo parede com pintura dos dois lados, né? Parede com pintura dos dois lados. Então, se a gente olhar aqui, ó, a parede EPS com reboco de 25 e pintura, né? Dos dois lados. Pintura dos dois lados, tá? Pintura de um lado e pintura do outro. Então, auditório, beleza. Então, daria para multiplicar por 2 o quantitativo do auditório. O dos banheiros, também, pintura dos dois... não, o banheiro já é diferente, né? O banheiro, a pintura só é do lado externo. Porque o lado interno, todo ele vai ter revestimento cerâmico. Se a gente olhar o 3D lá, ó, vamos tirar o telhadinho aqui do banheiro. Tirar o telhadinho do banheiro. Vamos tirar esse forro. Ó, então aqui, ó, o lado interno é cerâmica. Então, aqui, ó, essa parede só tem um reboco pelo lado de dentro e a pintura somente de um lado. Se a gente for ver aqui, ó, descrição: parede de alvenaria de bloco cerâmico vazado, 9x19, mais reboco e pintura externa apenas, tá? Então só pintura externa. Tanto é, ó, que quando a gente abre aqui a família, eu tenho pintura só de um lado, ó, tá? Do outro lado aqui eu não tenho pintura. Então eu tenho que fazer essa separação. O que mais? Onde mais que a gente tem? Na casa. Vamos dar uma olhada aqui na casa. Na casa, essa parede aqui, ó, que é de EPS, ela vai ter pintura dos dois lados. Pintura, simplesmente. Porque tem pintura aqui, pintura do lado de fora. Já essa parede da cozinha, se você der um zoom aqui, ó, você vê que tem um revestimento cerâmico, né? E a parede aqui, ela só tem pintura de um lado, tá? Então aqui está especificando que só tem pintura externa, tá? Onde mais? Aqui no banheiro, né? O banheiro, mesma coisa. O banheiro pelo lado de dentro tem revestimento cerâmico e pelo outro lado tem só a pintura. Então aqui, ó, se a gente for ver, banheiro de bloco cerâmico, 9x19, reboco e pintura externa, né? Ou seja, aqui do lado externo do banheiro, né? Embora não é externo da casa, certo? Então, isso precisa ser considerado. Existem duas formas de a gente fazer essa separação, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, essa aqui também, ó, tem parede com revestimento cerâmico nesse lado aqui todinho dessa cozinha. E aqui na região da área de serviço também tem um revestimento cerâmico, tá? Então, precisa ser pensado essa condição, tá? Então, aqui, se eu voltar aqui o zoom, olha lá, vamos ver aqui. Opa, lá de cá. Então, aqui, ó, tem uma cerâmicazinha aqui, tá? Então, existem duas formas de a gente fazer. Ou a gente pega
e desconta o que está com pintura apenas externa, né? Então, pintura apenas externa, está falando essa aqui, ó. Tá falando que só tem pintura externa. Essa aqui está falando que só tem pintura externa. Essa aqui está falando que só tem pintura externa. Então, ou a gente deixa eles de fora. Então, eu vou copiar aqui para baixo. Quais são os que só tem, fala que só tem pintura externa? Seria... Cadê? Esse aqui, o de 28. Esse aqui, ó. Eu iria tirar ele. Onde mais? Esse aqui, o de 24 e o de 120. Então, o de 24 e o 120. Então, que teria pintura dos dois lados, seria só esse, né? Mas, esses que tá falando que tem pintura externa, tem pintura de um lado. Então, eu iria colocar eles aqui também, ó. 28, 24. Só que multiplicando só por 1, tá? Por que por 1? Porque um lado vai ter pintura, do outro vai ter revestimento cerâmico, tá? Então, essa seria uma possibilidade de a gente fazer. A parede que tem pintura dos dois lados, a gente multiplica por 2, que é essa de cima, que está falando simplesmente pintura. E a que está falando só pintura externa, a gente multiplica por 1, ou seja, certo? Outra maneira de se feito também é você colocar tudo pintura dos dois lados e você simplesmente faz aqui, coloca um menos, volta lá no nosso orçamento e vê quantos metros são de revestimento de parede, que é 156,4, tá? 156,4. Então, as duas formas. Pode ser que dê alguma pequena diferença aqui, em função de alguma coisinha que tenha diferente aqui no orçamento. Por exemplo, se esse revestimento não for até lá em cima, junto com a parede, ó, tá vendo? Ele não vai até lá em cima. Então, vai dar uma pequena diferença aí no quantitativo. Mas aí o mais preciso, mais exato é esse aqui, ó. Tá? O mais exato vai ser esse. Porque aí você está considerando que vai ser pintado tudo, com exceção de onde, né? Com exceção de onde de fato é cerâmica, tá? Então aí fica mais exato dessa forma. Mas vamos colocar aqui os dois no Excel, só para a gente ver a diferença. Vou colocar aqui embaixo. Então esse aqui que seria o mais exato, que é o que a gente vai usar, seria 1141. Esse outro aqui vai dar 1124. Então dá uma diferença de uns 20 metros quadrados, tá? O que seria mais exato? Assim, não dá para dizer exatamente o que seria mais exato. Vamos pensar aqui. Nesse caso aqui, ó, de fato seria mais exato eu utilizar só o desconto da cerâmica, né? Porque essa região aqui, ó, realmente vai ser pintada. Essa região aqui realmente vai ser pintada. Mas se a gente pensar no banheiro, ó, no banheiro, essa parte para cima do forro não vai ter pintura. Tá? Essa parte para cima do forro não vai ter pintura. Então, querendo ou não, por um lado, essa aqui seria mais condizente, por outro, essa aqui seria mais condizente, né? Então, fica ali no intervalo. Mas como a gente está trabalhando no orçamento, vamos tentar ver o que a gente consegue colocar de mais exato. Nesses aqui, tem forro, né? Tem forro, vai ser pintado até em cima, né? Vai ser pintado até em cima, provavelmente. Então, o que a gente poderia fazer para deixar mais exato? A gente poderia utilizar esse aqui, tá? Esse aqui, que a gente está descontando só o revestimento. Porém, a gente descontaria ainda essa região aqui do banheiro, que aparentemente é a mais assim, relevante, né? Essa região do banheiro. Vamos fazer esse desconto aqui do banheiro. Então, vamos lá no banheiro, vamos calcular quanto que é essa região aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, é o perímetro, né? Até colocar uma cota aqui. A gente poderia trabalhar no DWG também, não tem problema, tá? Vamos lá procurar o banheiro. Banheiro é o último aqui. Então, ó, o banheiro, ele tem
3,80 interno aqui por 3,70. Então, a gente vai fazer esse desconto aqui também. Menos 3,80 mais 3,80, que tem dois lados. 3 e... Agora esqueci já. Essa outra medida aqui. 3,80 por 3,80. 3,80 por 6,80. O 2 é 6,70. 6,70. 6,70 mais 6,70. Faltou um. 3,80 com 3,80 mais 6,70 mais 6,70. Então esse aqui é o perímetro, tá? E quanto que é essa altura aqui que está faltando do nosso reboco, né? Essa alturazinha aqui que a gente viu no 3D, né? Quanto que é esse pedacinho aqui? Vamos olhar aqui num corte. Tem aqui o corte também. Ó, é a diferença aqui do forro até a laje. Até a laje não, até o telhado, né? Vamos considerar isso aqui, vai dar mais ou menos aqui 1,70. Então, 1,70. Então, aqui é o perímetro vezes a altura. E aí nós temos uma área. Vamos ver quanto que é isso aqui? Só para a gente atirar de curiosidade, quanto que é esse desconto? Igual 35 metros. Vai ser basicamente a diferença de um para o outro, né? Então, se a gente descontar isso aqui de fato, ó, vai ficar 1.106, né? Então, ficou até mais baixo do que o outro. Então, descontando essa parede do revestimento. Porém, aí eu teria que somar esse outro pedacinho, né? Então, aí vai ficando elas por elas. Então, vamos adotar esse quantitativo aqui, ó, que é as paredes, considerando que elas estão pintadas dos dois lados, subtraindo o que é de revestimento cerâmico e subtraindo aquela regiãozinha lá do banheiro que a gente viu que não vai ser pintado. Tá? Então, esse aqui vai ser um quantitativo mais exato. Então, vai ser pintado, vai ser feito fundo selador e vai ser pintado com tinta acrílica, tá? 1.106 metros quadrados. Então, tá feito a parte da pintura de parede. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Já fizemos fundo selador. O emmassamento não tem. Se tivesse, era a mesma coisa, tá? O lixamento também não vai ter. Se não tem emmassamento, não tem lixamento. Colocamos a pintura e textura não tem, tá? Então, é isso.